Fala galera, tudo bem? Eu sou o Mike Gueirinha, esse é o meu canal. Aqui a gente fala sobre música, sobre áudio, sobre produção musical e sobre tudo que envolva o mundo da música. Hoje eu vou trazer aqui um assunto muito interessante, mas antes de começar eu queria convidar você a se inscrever aqui no canal, a acionar o sininho para que você possa receber a notificação quando eu colocar vídeos novos. Valeu? Antes de começar o assunto, eu queria contar um pouco de como foi minha história no áudio, rapidamente, para que eu possa contextualizar aquilo que eu quero falar. Eu comecei meu estúdio na cidade de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, no ano de 2008, e logo o estúdio começou assim a ter bastante clientes, ter bastante gravações. Eu estava muito começando, então eu acabava pegando bastante gente que também estava começando a gravar. E eu fiquei com o estúdio no ano de 2008 e 2009. No ano de 2010, a convite de um amigo, eu me mudei para a Argentina e lá eu ingressei numa escola que se chama Texon, que é uma escola de áudio, e eu cursei a carreira, me formei na carreira de gravação e pós-produção de áudio e fiz também uma especialização em masterização. A escola tinha algo muito interessante. A maioria dos professores lá, eles eram produtores, engenheiros de áudio, técnicos de grandes bandas da Argentina, né? A maioria deles já tinha ganho o Grammy Latino, já tinha trabalhado com gente muito importante da música e eles eram professores da escola, né? Eles não tinham nenhum tipo digamos, de soberba em relação a isso, né? Até tem um dos professores que ele tinha sido produtor e engenheiro de uma banda muito famosa na Argentina, uma das bandas de rock mais famosa, e ele morava no mesmo bairro que eu. Ele ia para a escola de bicicleta dar aula, e era um cara super simples assim, não tinha nenhum tipo de... O acesso a ele era muito fácil. Ele era argentino, e daí quando ele descobriu que eu era brasileiro, ele me contou, ele era casado com uma mulher brasileira, então a gente acabou tendo alguns assuntos em comum. E ele era um produtor famoso, ganhador de Grammy Latino. Ele era uma pessoa muito conhecida no país, né? E estava ali no nosso meio, estava ali humildemente dando aula, não tinha nenhum problema em relação a isso, né? Isso me chamou muita atenção porque, pelo fato dos professores, mesmo sendo pessoas tão importantes no país, no meio do áudio, eles não tinham nenhum tipo de arrogância para lidar com os alunos, para falar, bem pelo contrário, né? E dentro disso, outro fator que eu consegui observar e que eu achei muito interessante na época era o fato de, quando por exemplo, um dos professores pegava um trabalho, porque geralmente cada um tinha o seu estúdio, alguns tinham estúdios maiores, outros tinham um home studio, e eu achava muito interessante que, assim, às vezes um pegava um trabalho para fazer, mas ele entendia que aquele estilo ou aquela banda, um outro professor, um outro técnico, um outro engenheiro de áudio poderia, por exemplo, captar melhor as guitarras. Então ele compartilhava aquele trabalho com outro profissional. Ele pegava, produzia e entendia, esse estilo de música eu acho que o outro consegue mixar melhor do que eu. Então ele compartilhava. E aquele que mixou esse trabalho entregava para outro fazer, enfim. Eles compartilhavam os trabalhos que eles pegavam, que eles eram contratados para fazer, não absorviam tudo para eles, porque entendiam que cada pessoa, cada técnico, cada engenheiro tinha sua característica e podia executar melhor. Então todos eles fechavam seus trabalhos e acabavam compartilhando, entendendo que tinha alguém que em algo específico era melhor do que ele. Eu fiquei muito motivado com essa forma de trabalhar. E quando eu voltei para o Brasil no final de 2011, né, que eu já voltei para montar o meu estúdio no Brasil, aqui em Cachoeirinha, eu já tinha algum equipamento, já tinha comprado lá os equipamentos para montar o estúdio, já tinha o local para montar. No começo de 2012 eu comecei a montar meu estúdio e eu vim com essa mesma ideia, né? Eu queria implementar essa ideia de trabalho compartilhado, de fazer uma parte do meu estúdio, de compartilhar com outros profissionais, da gente fazer isso, porque eu achei demais aquela forma de trabalhar e eu achei que eu poderia de alguma forma contribuir com outros estúdios, mas infelizmente eu
sofri um baque muito grande porque eu comecei a entrar em contato com muita gente, a contar minha história, a mostrar, a falar que eu estava interessado em aprender, porque eu tinha estudado fora, queria desenvolver minha profissão, enfim, queria trabalhar em outros estúdios, enfim, eu bati em muitas portas e nenhuma se abriu, né? Sempre era, não, aqui a gente faz tudo sozinho, a gente não compartilha, muitos não responderam, muitos... Teve uma pessoa em Porto Alegre apenas que tinha um grande estúdio, que acabou assim me recebendo lá e tudo mais, e a gente trocou uma ideia, mas também não passou disso. Mas as demais portas que eu bati, as parcerias que eu propus, eu queria fazer algo como eu tinha vislumbrado lá na Argentina e eu não consegui. Então montei meu estúdio e fiquei tocando meu trabalho aqui e tentando ainda algumas parcerias, algumas coisas e não consegui, assim, não fui feliz, né? Não tive sucesso na minha tentativa. E o que eu quero falar com isso, né? Principalmente para o músico, para o técnico, para os estúdios daqui de onde eu falo, do Rio Grande do Sul. Né? Eu não sei a realidade de outros estados do Brasil, eu sei daqui porque eu moro aqui e tenho estúdio e trabalho aqui há muito tempo. Eu comecei a estudar música no ano de 99, então já se foram aí 21 anos, já rodei em muitos lugares trabalhando com música, seja como engenheiro de gravação, produtor, técnico de som ao vivo, enfim, já fiz muita coisa no meio da música, como músico também já toquei em algumas bandas. E a temática sempre que permeia as conversas aqui no Rio Grande do Sul é de que aqui nenhuma banda dá certo, aqui nada que envolva a música prospera, aqui nada que a gente queira fazer, aqui as portas são fechadas, aqui, enfim. E eu tenho percebido nesses últimos tempos que existem algumas problemáticas que nos levam a esse resultado, né? A primeira problemática tem a ver com o tema que eu falei no meu primeiro vídeo, que é sobre a diferença de fama e sucesso. Por muitas vezes nós estamos embriagados com um vislumbre, com a ideia de fama, de números. A gente olha para alguns artistas e a gente quer aquilo, a gente quer aquela posição. E muitas vezes nós esquecemos do real sentido pelo qual nós fomos chamados para cantar, para que nós somos chamados para tocar. Tudo que nós fazemos necessita glorificar a Deus. E muitas vezes, em troca de um sucesso, de uma fama, nós queremos fazer tudo sozinhos. Nós queremos fazer do nosso jeito, nós não aceitamos que ninguém interfira de alguma forma, que alguém sugira algo. Nós não conseguimos reconhecer que existe alguém melhor do que a gente em determinada área que pode fazer de forma melhor. E eu olho para a situação, por exemplo, que eu vivi lá na Argentina, que eu observava por pessoas que nem eram cristãs, mas que entendiam que compartilhar o seu trabalho era mais importante, que o mais importante que não era o dinheiro, que o reconhecimento profissional vem com o tempo, vem com os contatos e vem principalmente com as portas que Deus quer abrir para os lugares que Deus quer nos levar. Porque a glória precisa ser dada a Deus, mas nós, em troca de queremos ser famosos, queremos ter uma visibilidade, queremos ir, nós temos que ir para São Paulo, a gente fica nessa viagem. Eu estou há 20 anos ouvindo esse sonho de um monte de gente. Nesses 20 anos, pouca gente conseguiu esse suposto sucesso, né? Essa fama, esse número, porque nós estamos mais interessados somente em nós. Nós não estamos interessados em compartilhar e dividir, às vezes uma banda ajudar na divulgação da outra. A gente não consegue elogiar o trabalho dos nossos companheiros porque nós temos inveja. Nós não conseguimos vibrar com a vitória de algum músico que conseguiu um instrumento melhor. Nós não conseguimos compartilhar. E nós temos como maior exemplo o Evangelho, nós temos Jesus como nosso maior exemplo. Temos o próprio Deus que, mesmo sendo Deus, compartilha conosco, cuida.
E muitas vezes nós retemos, nós somos individualistas. Nós, por causa da ideia de termos muito sucesso, muita fama, sermos conhecidos, acabamos deixando de lado os nossos princípios. E não fazemos algo colaborativo. Não demonstramos aquilo que nós realmente fomos chamados para compartilhar. E o que eu quero falar e deixar de conclusão é, se nós queremos realmente ser relevantes, e eu não estou aqui dizendo que eu sou contra ter números, eu não sou contra se uma banda fica famosa, eu fico feliz, isso é muito bom, isso é muito gratificante, a gente vê alguém da nossa região, alguém conhecido até, conseguir isso, não tem nenhum tipo de problema, isso é ótimo, isso é perfeito, isso é lindo de ver. Mas se nós queremos realmente deixar rastros daquilo que nós fazemos, se nós queremos deixar uma boa sucessão, se nós queremos influenciar realmente, nós precisamos primeiramente entender que a nossa vida é para glorificar a Deus, e nós precisamos ter um senso maior de comunidade, de algo comunitário, de compartilhar, de entender que existe alguém melhor do que a gente, de entender que existe alguém que pode fazer também algo pelo nosso projeto. Enfim, nós precisamos ser mais unidos se nós queremos realmente entender. E eu ainda sonho, ainda almejo o dia de ver na nossa realidade o que eu enxerguei em outros lugares, em outros países. Pessoas que entendem que fazer algo de forma colaborativa e ter outras opiniões é algo muito legal. Esse é o recado que eu queria deixar hoje. Fiquem com Deus. Valeu!